Oi, semideuses! O quarto episódio de Percy Jackson saiu na terça-feira, e se você já assistiu ele, você provavelmente gostou, porque foi unanimidade entre os fãs que esse foi o melhor episódio até agora. E ele já começa com uma cena muito fofa do Percy com a mãe dele, onde eles são numa piscina, e o Percy tá tentando aprender a nadar e tá com medo de dar um mergulho, o que é muito engraçado se a gente for parar pra pensar que ele é filho de Poseidon e tá com medo de mergulhar. Mas enfim, já acaba essa cena e corta para uma cena no presente, onde o Groover, o Percy e a Annabeth estão num trem, e o Percy e a Annabeth estão conversando, e o Percy pergunta para ela como que era a amizade dela com a Thalia. E aí ela fala para ele que a Thalia fez a Anne merecer essa amizade. E aí o Percy pergunta se era por causa disso que a Anne era tão difícil com ele, e ela fala que sim, e que ele tem que merecer a amizade dela. E aí essa cena acaba e já amanhece, e quando amanhece eles estão num vagão conversando tudo mais de boa, e aí chega um policial e eles vão até a cabine dele junto com esse policial, e chegando lá eles veem a cabine toda bagunçada, toda revirada, com a janela quebrada. E aí uma mulher, ela fala que ouviu vozes de criança e gritos, e aí eles são levados para um outro vagão para serem interrogados. E aí nisso o trio acaba ficando sozinho e conversando com essa mulher, e a gente descobre que ela é a Ecdina. Ecdina, eu não sei muito bem como pronuncia, mas ela é a mãe dos monstros e ela tá lá com o filhotinho dela, com o bichinho dela, que tá se preparando para caçar eles. E aí nisso esse bichinho acaba saindo da lancheirinha, da bolsa onde ele tá, e começa a perseguir o trio, e mesmo ele sendo só um filhote, ele já faz um estrago imenso, bota medo no trio, e o Percy ele acaba sendo atingido por um dos espinhos desse filhote, desse monstro filhote. Mas aí eles conseguem fugir e eles decidem ir até um dos templos de Atena, que é uma construção gigantesca que fica em St. Louis, que foi feita por um dos filhos de Atena em homenagem a ela. E lá eles estariam seguros porque monstros não conseguem entrar dentro dessa construção. E aí quando eles chegam lá, o Groover ele acaba saindo para ir comprar passagem de novo para um trem, para eles chegarem até Los Angeles para continuar a missão. E o Percy e a Annabeth ficam lá conversando e tem mais um momento percabete, onde a Anne sorri para ele, finalmente parece que ela abaixa um pouquinho a guarda pro Percy. Só que nisso o Percy ele acaba desmaiando, quase desmaiando, ele cai e ele fica muito branco, porque parece que aquele espinho, aquele espinho, ele era venenoso. E aí bem nessa hora o Groover chega e aí eles decidem levar o Percy até uma fonte que tem perto do monumento, perto do templo da construção, porque o Percy se cura com a água, né? E aí eles começam a molhar o Percy igual um cachorrinho. Só que nada acontece e o Percy não é curado, porque para ele ser curado ele precisa entrar dentro de uma fonte natural de água, tipo um mar ou um rio. Então o Percy não é curado, e aí eles resolvem voltar para dentro e ir até o último andar da construção pedir ajuda para Atena, porque é a única solução que eles têm. E aí quando eles estão entrando dentro do edifício, eles veem a Quimera, não, eles veem a Ecdina chegando. E aí, beleza, eles voltam lá pra dentro, eles correm e aí eles decidem pegar o meio de transporte que vai levar eles até o último andar do edifício. E eles são tranquilos, porque não tem como monstros entrarem lá, então tá tudo certo. Só que quando eles estão dentro desse meio de transporte, eles veem a Ecdina. E aí eles ficam lá, como assim a Ecdina tá aqui dentro? Se aqui dentro não pode entrar monstros. E aí a Annabeth conta pra eles que a Ecdina falou dentro do ouvido dela e ela envergonhou a mãe dela. Pois é, a Annabeth envergonhou a Atena porque o Percy, lembra no episódio passado, o Percy mandou a cabeça da Medusa pro Olimpo. E aí a Atena ficou com o ego dela ferido e pra punir a filha, resolveu permitir que um monstro matasse a filha dela. Pois é, ela foi muito mesquinha e aí foi horrível, colocou a filha dela em risco. Mas aí beleza, eles sobem até o último andar e lá tá cheio de turistas, eles sabem que vai ter uma luta. E aí pra dispersar os turistas, eles tocam um alarme de incêndio. E aí os turistas estão indo embora, o trio também. E aí a Annabeth para e fala, gente, alguém tem que ficar aqui pra distrair a Ecdina e a Quimera. Eu vou ficar aqui, vocês vão, Groover, leva o Percy até um rio, lava ele lá pra ele curar, vão até o Hades, resgatem o raio de Zeus que foi roubado.
E aí quando eles estão se despedindo, o Percy não deixa a Annabeth ir sozinha lutar contra a Ikidina, engana ela e com a espada assim que ele entrega pra ela, puxa a Annabeth e tranca eles do lado de fora e fica no espaço onde aconteceria a luta. Fica com isso. E aí a Annabeth e o Groover até tentam convencer ele a sair de lá porque ele tá muito fraco, ele não ganharia a luta, ele morreria. Mas o Percy fala que não, que ele vai ficar e vai lutar porque Poseidon nunca ajudou ele a vida inteira e não iria convencer ele agora, e a Athena também não iria ajudar, então ele iria sim lutar contra a Equidna. Só que não dá outra, né? A Quimera aparece junto com a Equidna e o Percy acaba sendo muito ferido. E aí quando ele tá indo fugir, a Equidna ela abre um buraco assim no chão, porque a construção é gigantesca e fica a milhares de metros de altura. Então se o Percy cair nesse buraco que a Equidna fez, ele tá morto, não tem o que fazer. E aí ele acaba caindo nesse buraco, né? Ele fica tipo pendurado, só que acaba não conseguindo se segurar. E depois da luta com a Quimera, ele cai. E por incrível que pareça, o que surpreendeu todo mundo, Poseidon resolve ajudar ele e manda tipo uma água, assim, um jato de água que empurra ele até o rio mais próximo. E quando ele cai lá, ele começa a ser curado e ele tá prendendo a respiração dele, porque se ele respirar aquela água, ele vai morrer, ele vai se afogar. Só que aí aparece um ser do mar e tranquiliza ele e fala, respire, Percy, e ele não tá respirando porque ele tá com medo de morrer afogado. E aí ela acalma ele e fala, Percy, o seu pai sente muito orgulho de você, e para ele foi muito difícil ver você passando por todas aquelas dificuldades e não conseguir te ajudar. Para todos nós foi muito difícil. E aí ela manda ele respirar de novo, e aí o Percy finalmente respira. O seu pai me enviou para dizer que tá tudo bem. Só respire. Ele descobre que ele consegue respirar debaixo d'água e ele finalmente sente um pouco de amor paterno e o episódio acaba. E foi maravilhoso esse episódio, foi incrível. Foi horrível ver a Athena sendo tão mesquinha e foi maravilhoso ver o Poseidon finalmente dando amor paterno, cuidando do Percy. E eu tô muito ansiosa pro próximo episódio, porque eu não costumo assistir as cenas pós-créditos que é mostrando o próximo episódio, porque eu não gosto de spoiler, mesmo já sabendo tudo que vai acontecer, porque eu li os livros. Mas eu acabei vendo dessa vez e eu gostei do que eu vi, então eu tô muito ansiosa pro próximo episódio. E se você gostou desse vídeo, gostou da minha opinião, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, se você concorda comigo ou não. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!